Ela nunca tinha beijado, nunca tinha sido tocada, mas naquela manhã, com as mãos trêmulas, o corpo dele febril e o silêncio gritando entre os dois, ela descobriu que o desejo mais forte pode começar com um pedido de ajuda. Ana Clara só queria trabalhar, mas encontrou o único homem que a faria esquecer todas as regras. Curta se você já viveu algo que parecia errado, mas era exatamente o que precisava. Comente. Você deixaria o coração agir, mesmo que parecesse perigoso? O vento gélido cortava a manhã, enquanto Ana Clara subia os degraus de mármore da mansão Monteiro. Suas mãos tremiam, não só pelo frio, mas pelo peso da responsabilidade que carregava. Aos 18 anos, este seria seu primeiro emprego de verdade, uma chance de mudar sua vida e ajudar sua mãe doente. O som dos seus passos ecoava pelo ambiente austero, fazendo seu coração bater ainda mais forte. A governanta, Dona Mercedes, uma senhora de expressão severa e postura impecável, aguardava no topo da escadaria. Seus olhos cinzentos examinaram Ana Clara de cima a baixo, como se pudesse ler cada segredo escondido em sua alma inexperiente. Você é mais jovem do que imaginei, declarou a governanta, sua voz carregando um tom de desaprovação velada. Mas disseram que é discreta e eficiente. Aqui, a discrição vale mais que qualquer outra qualidade. Ana Clara assentiu, apertando a alça da bolsa gasta contra o peito. O interior da mansão era um monumento ao luxo e à solidão. Cristais refletiam a luz da manhã, criando sombras dançantes nas paredes cor de creme. O silêncio era quase palpável, como se a própria casa guardasse segredos profundos demais para serem revelados. O senhor Rafael... Dona Mercedes hesitou, algo em seus olhos suavizando momentaneamente. Ele sofreu um acidente de helicóptero há 3 meses. A cirurgia na coluna foi complicada. Desde então, ele não fala, não anda. Os médicos dizem que é temporário, mas... Ela deixou a frase morrer no ar, como se as palavras não ditas fossem pesadas demais. Ana Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo naquela história que tocava fundo em seu coração. Algo além da tragédia óbvia. Talvez fosse o modo como a governanta falava dele, como se referisse a um fantasma, uma sombra do homem que um dia foi. Suas funções são simples, continuou Dona Mercedes, guiando-a pelos corredores intermináveis. Limpeza, organização, auxílio na cozinha quando necessário. Mas há uma regra fundamental. Não entre no quarto dele, sob hipótese alguma. A jovem observava cada detalhe enquanto caminhavam. Fotografias nas paredes mostravam um homem alto, de presença marcante e sorriso magnético. Em algumas, estava pilotando, em outras, fechando negócios milionários. O contraste entre aquelas imagens e o silêncio sepulcral da casa era desconcertante. E que ele não pode ser incomodado? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. A governanta parou abruptamente, virando-se com uma expressão enigmática. Ele não suporta ser tocado. Não tolera a presença de estranhos. O trauma vai além das cicatrizes físicas. Naquele momento, um barulho suave ecoou pelo corredor. Algo caindo, talvez um livro. Dona Mercedes tensionou os ombros, mas não se moveu. A enfermeira está com ele agora. Ela cuida das necessidades básicas. Ana Clara não pôde evitar olhar na direção do som. Uma porta entreaberta, no final do corredor, deixava escapar um feixe de luz dourada. Por um instante, teve a impressão de ver uma sombra se mover, como se alguém observasse através da fresta. Senhorita Ana Clara. A voz da governanta a trouxe de volta à realidade. Seu trabalho começa às 7 da manhã. Pontualmente, a mansão precisa estar impecável antes que os profissionais de saúde cheguem. E lembre-se, mantenha-se invisível. O senhor Rafael
Ele precisa de paz. As horas seguintes foram dedicadas ao aprendizado da rotina. Cada cômodo tinha suas peculiaridades, cada objeto sua história. Ana Clara absorvia tudo com atenção meticulosa, mas sua mente continuava voltando àquela porta entreaberta, aquela presença misteriosa que parecia permear cada centímetro da mansão. No final do dia, enquanto organizava os produtos de limpeza no armário da área de serviço, ouviu novamente um som diferente dessa vez, como um gemido abafado, carregado de dor. Seu coração acelerou. O corredor estava escuro, a enfermeira já havia ido embora. Seus pés a levaram, quase sem permissão, até aquela porta proibida. O som ficou mais claro. Respiração pesada, agoniada. Sua mão tocou a maçaneta fria, tremendo. A voz de Dona Mercedes ecoou em sua mente. Não entre no quarto dele, sob hipótese alguma. Mas algo mais forte a impelia. Talvez fosse o instinto de cuidar, herdado, dos anos cuidando de sua mãe doente. Ou talvez fosse algo mais profundo, mais inexplicável. A porta se abriu silenciosamente. O quarto estava mergulhado na penumbra do crepúsculo. Uma figura masculina sentada numa poltrona junto à janela, parcialmente oculta pelas sombras. O perfil forte, os ombros largos, tensos de dor. Ana Clara prendeu a respiração. Devia sair. Devia fechar a porta e fingir que nunca esteve ali. Mas então ele virou o rosto. O olhar que encontrou o seu não era de um homem quebrado. Era intenso, profundo, magnético, um olhar que parecia atravessar sua alma, despertar algo adormecido em seu âmago. Por um momento que pareceu eterno, ficaram assim, presos naquela conexão silenciosa. Então ele fez um gesto, lento, deliberado. Sua mão se ergueu, tremendo de dor ou de emoção, apontando para a porta. Uma ordem clara: saia. Ana Clara recuou, fechando a porta com o coração aos saltos. Encostou-se na parede do corredor, tentando acalmar sua respiração descompassada. Aquele encontro durara apenas segundos, mas algo havia mudado. Algo fundamental. Naquela noite, deitada em sua cama simples no quartinho dos fundos da mansão, Ana Clara não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via aquele olhar, sentia aquela presença e sabia, com uma certeza que a assustava, que havia muito mais naquela casa do que dor e silêncio. Havia um homem que, mesmo sem palavras, gritava por dentro, e algo em Ana Clara, algo novo e assustador, queria desesperadamente ouvir esse grito. Relógio marcava 3 da manhã quando um barulho a despertou de seus pensamentos inquietos. Algo caindo, vidro quebrando. Sem pensar, levantou-se. Seus pés descalços tocaram o piso frio enquanto seu coração martelava no peito. O corredor estava escuro, mas ela conhecia o caminho. Cada passo a aproximava daquela porta proibida, daquele mistério que agora parecia chamá-la como um ímã irresistível. Desta vez, quando sua mão tocou a maçaneta, não havia hesitação, apenas certeza. A certeza de que às vezes as regras precisam ser quebradas e de que alguns silêncios precisam ser ouvidos. E madrugada se dissolveu numa manhã nublada, e Ana Clara não conseguia esquecer o estrondo que ouvira durante a noite. Chegou mais cedo que o habitual à mansão, seus pensamentos ainda presos naquele olhar magnético que a perseguira em seus sonhos inquietos. O aroma de café recém-passado a guiou até a cozinha, onde encontrou Dona Mercedes preparando o desjejum com movimentos precisos e mecânicos. A governanta ergueu os olhos, surpresa com sua presença antecipada. Aconteceu algo esta noite, Ana Clara declarou sem rodeios. Ouviu um barulho de vidro quebrando. O rosto da governanta endureceu momentaneamente. O senhor Rafael teve um episódio. A enfermeira já foi chamada e cuidou dele. Não é sua preocupação, mas era.
De alguma forma inexplicável, havia se tornado sua preocupação no momento em que seus olhares se cruzaram naquela primeira vez. Preciso que limpe o escritório hoje, Dona Mercedes continuou, mudando deliberadamente de assunto. É ao lado do quarto dele. Seja discreta, silenciosa. Ana Clara assentiu, seu coração acelerando com a proximidade que teria do quarto proibido. Subiu as escadas, carregando seus produtos de limpeza, cada passo ecoando como um tambor em seus ouvidos. O escritório era um ambiente imponente, com estantes de mogno do chão ao teto e uma vista panorâmica da cidade. Fotografias emolduradas contavam a história de uma vida de sucesso. Rafael, em diferentes partes do mundo, sempre elegante, sempre no comando. Em uma delas, particularmente marcante, ele estava ao lado de um helicóptero, sorrindo com aquela confiança que só os verdadeiramente poderosos possuem. Enquanto limpava, encontrou cacos de vidro sob a escrivaninha, resquícios do incidente noturno. Um porta-retrato quebrado, a fotografia ainda intacta dentro da moldura estilhaçada. Nela, Rafael abraçava uma mulher de beleza clássica, seus olhos brilhando de felicidade. Minha irmã. Uma voz rouca e profunda cortou o silêncio. Ana Clara quase deixou cair os cacos que segurava. Virou-se lentamente, seu coração praticamente parando ao ver Rafael parado na porta do escritório, apoiado em uma bengala. Era a primeira vez que o via de pé, e sua presença era ainda mais impressionante do que nas fotografias. Ele vestia um hobby de seda azul marinho sobre o pijama, e mesmo nesse traje informal, emanava uma aura de poder inegável. Cicatrizes visíveis marcavam seu pescoço e parte do peito exposto pela abertura do hobby. Mas foram seus olhos que capturaram Ana Clara, profundos, misteriosos, carregando uma dor que palavras jamais poderiam expressar. Ana Clara começou, sua voz tremendo levemente. Ela é muito bonita. Rafael mancou para dentro do escritório, seus movimentos revelando o esforço e a dor que cada passo causava. Aproximou-se da escrivaninha, onde ela estava ajoelhada, seu perfume másculo envolvendo-a como uma névoa embriagante. Sofia, ele sussurrou, sua voz rouca de desuso. O acidente... Ele parou, como se as palavras fossem fisicamente dolorosas. Ana Clara levantou-se lentamente, seus olhos fixos nos dele. Havia algo hipnótico na maneira como ele a observava, como se estivesse tentando decifrar um enigma em sua alma. O senhor não precisa explicar, ela murmurou, sentindo uma necessidade inexplicável de confortá-lo. Ele deu um passo em sua direção, reduzindo ainda mais o espaço entre eles. De perto, Ana Clara podia ver cada detalhe de seu rosto. A cicatriz fina, que cortava sua sobrancelha direita, os traços aristocráticos, a barba por fazer, que só acentuava sua masculinidade. Você não tem medo, ele observou, sua voz um sussurro rouco que fez cada nervo do corpo dela vibrar. Deveria ter? Um sorriso enigmático tocou os lábios dele, o primeiro que ela via. Todos têm, até eu. O momento foi interrompido pelo som, de passos no corredor. Rafael recuou instantaneamente, sua expressão fechando-se como uma porta batendo. Dona Mercedes apareceu na entrada, seus olhos arregalando-se ao ver a cena. Senhor Rafael, o senhor não deveria estar de pé. A fisioterapeuta... Ele ergueu a mão silenciando-a. Lançou um último olhar penetrante para Ana Clara antes de mancar para fora do escritório, deixando para trás apenas seu perfume e 1 milhão de perguntas não respondidas. O que você fez? A voz da governanta estava carregada de acusação. Ele não fala com ninguém há meses. Como... Eu não fiz nada, Ana Clara respondeu, ainda atordoada pelo encontro. Ele apenas entrou. Dona Mercedes a estudou por longos momentos, como se tentasse resolver um quebra-cabeça complexo.
termine a limpeza e vá para a lavanderia. Há muito trabalho a ser feito. O resto do dia passou como um borrão para Ana Clara. Suas mãos realizavam as tarefas automaticamente, mas sua mente estava presa naquele momento no escritório. Na voz dele, rouca e profunda. No modo como seus olhos pareciam ver através dela. À noite, quando todos já haviam se recolhido, ela voltou ao escritório para buscar um pano de limpeza esquecido. A lua cheia derramava sua luz prateada através das janelas enormes, criando sombras misteriosas entre as estantes. Foi então que o viu novamente. Rafael estava sentado em sua poltrona de couro, observando a cidade adormecida. Não se virou quando ela entrou, mas ela sabia que ele estava ciente de sua presença. Você deveria estar descansando, ela disse suavemente, surpreendendo a si mesma com sua ousadia. O descanso não traz paz, ele respondeu, sua voz ainda mais rouca na escuridão. Ana. Clara aproximou-se lentamente, como se temesse espantar um animal selvagem. E o que traz? Ele virou-se então, seus olhos brilhando na penumbra como os de um predador. Você me diz, por que não foge de mim como os outros? Talvez porque... Ela hesitou, procurando as palavras certas. Talvez porque eu veja além das cicatrizes. Um som escapou dele, algo entre um suspiro e uma risada amarga. Há cicatrizes que você não pode ver, Ana Clara. Era a primeira vez que ele dizia seu nome, e o som enviou arrepios por sua espinha. Algumas cicatrizes precisam ser tocadas para curar, ela respondeu, sua voz pouco mais que um sussurro. O silêncio que seguiu foi carregado de eletricidade. Rafael levantou-se lentamente, apoiando-se na bengala. No escuro, sua figura alta projetava uma sombra imponente sobre ela. Você é perigosa, ele murmurou, tão próximo agora que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. Mais perigosa do que imagina. Ana Clara sentiu seu coração martelando contra as costelas. Por quê? Por quê? Ele ergueu a mão, seus dedos pairando a milímetros de seu rosto sem tocá-la. Porque você me faz querer quebrar todas as minhas e próprias regras. O som de um carro chegando quebrou o encanto do momento. Rafael recuou como se tivesse levado um choque, sua expressão fechando-se novamente. Vá! Ele ordenou, sua voz voltando ao tom autoritário. E não volte aqui à noite. É perigoso. Perigoso para quem? Ela desafiou, sentindo uma coragem que não sabia possuir. Ele não respondeu, mas seus olhos disseram tudo. Era perigoso para ambos. Para ele, que começava a sentir algo que havia jurado nunca mais sentir. E para ela, que estava mergulhando de cabeça em águas muito mais profundas do que imaginava. Ana Clara saiu do escritório com passos trêmulos, sua mente um turbilhão de emoções confusas. Apenas uma coisa estava clara. Aquele homem, com seu silêncio eloquente e seus olhares magnéticos, estava começando a despertar algo dentro dela. Algo que a assustava e fascinava em igual medida. E enquanto caminhava pelo corredor escuro, podia jurar que sentia o peso do olhar dele em suas costas, como uma carícia proibida na noite. A chuva castigava as janelas da mansão quando Ana Clara chegou naquela manhã de quinta-feira. O céu escuro e os trovões criavam uma atmosfera ainda mais sombria no ambiente já carregado da casa. Algo estava diferente. Ela sentiu assim que cruzou a porta principal. Dona Mercedes não estava em seu posto habitual na cozinha. Em vez do aroma costumeiro de café, um silêncio pesado pairava no ar. Ana Clara subiu as escadas, seus passos ecoando pelo corredor vazio, quando ouviu vozes, alteradas vindas do quarto de Rafael. O senhor precisa de cuidados médicos. A voz da enfermeira soava exasperada. Essa febre não é normal. Saia! A voz dele, normalmente controlada, soava rouca e fraca. Todos saiam,
Ana Clara se aproximou discretamente da porta entreaberta. A enfermeira saiu apressada, quase esbarrando nela, seu rosto vermelho de frustração. Dona Mercedes a seguia, torcendo as mãos com preocupação evidente. Ele se recusa a ir ao hospital, a enfermeira explicou, passando a mão pelos cabelos desgrenhados. A febre está altíssima, mas ele não deixa ninguém se aproximar, nem mesmo para medicá-lo. Vou chamar o doutor Martinez, Dona Mercedes declarou, já pegando o telefone. Ele sempre consegue lidar com o patrão. O doutor está em um congresso em Paris, a enfermeira respondeu. Só volta na semana que vem e eu... Ela consultou o relógio. Tenho uma emergência em outro paciente. Não posso ficar. As duas mulheres se afastaram pelo corredor, discutindo alternativas, deixando Ana Clara sozinha com seus pensamentos e a porta entreaberta como um convite silencioso. Ela sabia que deveria se afastar, voltar às suas tarefas. Mas o gemido baixo de dor que veio do quarto fez sua decisão por ela. Empurrou a porta suavemente, entrando no ambiente pouco iluminado. O quarto era imenso, decorado em tons de azul profundo e cinza. Uma cama king size dominava o espaço, mas estava vazia. Rafael estava sentado em uma poltrona próxima à janela, seu corpo tenso, evidenciando o desconforto. Eu mandei todos saírem. Ele murmurou sem abrir os olhos, gotas de suor escorrendo por seu rosto pálido. Eu não sou todos, Ana Clara respondeu aproximando-se devagar. E você precisa de ajuda. Seus olhos se abriram então, febris e brilhantes. Você não tem medo de se contaminar com minhas feridas? A pergunta carregava um peso maior que o óbvio, e Ana Clara sentiu seu coração apertar. Aproximou-se mais, até estar a apenas alguns passos dele. Suas feridas não me assustam, ela disse suavemente, estendendo a mão para tocar sua testa. Ele recuou instintivamente, mas ela manteve a mão firme. Você está queimando de febre. O toque pareceu quebrar algo dentro dele. Seus olhos se fecharam novamente e um tremor percorreu seu corpo forte. Ana Clara percebeu que era a primeira vez que alguém o tocava assim, sem medo, sem hesitação, desde o acidente. Por que você faz isso? Ele perguntou, sua voz um sussurro, rouco. Por que se importa? Porque alguém precisa. Ela respondeu simplesmente, já se movendo pelo quarto com determinação. Encontrou compressas no banheiro da suíte e as embebeu em água fria. Quando voltou, ele não tinha se movido, mas seus olhos a seguiam com uma intensidade que fazia seu coração bater mais rápido. Sem pedir permissão, ela começou a desabotoar sua camisa de seda. O que você está fazendo? Ele perguntou, tensionando-se, abaixando sua febre. Ela respondeu com uma calma que não sentia. Cada botão revelava mais de seu torso musculoso, marcado por cicatrizes que contavam a história do acidente. A camisa deslizou por seus ombros e Ana Clara teve que conter a respiração. Apesar das cicatrizes, ou talvez por causa delas, ele era magnificamente másculo. Suas mãos tremeram levemente quando colocou a primeira compressa em seu peito. Rafael soltou um som, meio gemido, meio suspiro, que fez todo o corpo dela arrepiar. Seus olhos se encontraram, e o ar entre eles ficou carregado de eletricidade. Suas mãos são suaves, ele murmurou, sua voz mais profunda que o normal. Ninguém me toca assim há muito tempo. Ana Clara trocou as compressas, tentando manter o foco em sua tarefa e não na maneira como os músculos dele se moviam sob seus dedos. Você não deveria se isolar assim. O isolamento é mais seguro, ele respondeu, mas suas palavras perdiam força enquanto ela continuava seus cuidados. Quando você não sente, não pode se machucar. E quando você não se machuca, também não vive, ela retrucou, surpreendendo a ambos com sua ousadia. O silêncio que seguiu foi pesado de significados não ditos. As mãos dela moviam-se com delicadeza, trocando as compressas, massageando suavemente seus ombros tensos.
Cada toque parecia derreter um pouco mais as barreiras que ele havia construído. Ana Clara. Seu nome saiu como uma prece dos lábios dele. Você não sabe o que está despertando. Ela pausou, suas mãos ainda em seus ombros. E se eu quiser despertar? Os olhos dele escureceram perigosamente. Com um movimento surpreendentemente ágil para alguém debilitado pela febre, ele segurou seu pulso, não com força, mas com uma urgência que a fez estremecer. Há demônios dentro de mim, ele advertiu, sua voz rouca de desejo e febre. Demônios que você não está preparada para enfrentar. Você não me assusta, ela sussurrou, inclinando-se mais perto, hipnotizada pela intensidade de seu olhar. O som de passos no corredor os fez separar abruptamente. Ana Clara recuou, seu coração batendo descompassado, enquanto Dona Mercedes entrava no quarto. A governanta parou, seus olhos arregalados ao ver a cena. Rafael sem camisa, Ana Clara com as compressas nas mãos, a tensão palpável no ar. A febre está cedendo, Ana Clara disse rapidamente, tentando soar profissional. Ele precisa descansar agora. Rafael não disse nada, mas seus olhos não deixaram os dela enquanto ela saía do quarto. O peso daquele olhar a seguiu pelo resto do dia, fazendo sua pele formigar com a memória de cada toque. À noite, sozinha, em seu quarto, Ana Clara não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o corpo dele. Sentia a textura de sua pele sob seus dedos. Algo estava mudando dentro dela. Um despertar que ia além do físico. Uma batida suave em sua porta. A sobressaltou. Quando abriu, encontrou Dona Mercedes com uma expressão indecifável. O que aconteceu hoje? A governanta começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Nunca vi o Sr. Rafael permitir que alguém o tocasse assim desde o acidente. Nem mesmo os médicos. Ana Clara sentiu seu rosto esquentar. Eu só queria ajudar. Você fez mais que isso. Dona Mercedes respondeu, um brilho estranho em seus olhos. Você o fez sentir novamente. E isso, ela hesitou. Isso pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Antes que Ana Clara pudesse responder, a governanta já havia se virado e partido, deixando-a sozinha com suas palavras enigmáticas e o coração transbordando de emoções que não sabia nomear. Naquela noite, enquanto a chuva continuava a cair, lá fora, Ana Clara sonhou. Sonhou com mãos fortes e cicatrizes que contavam histórias. Sonhou com olhos que viam através de sua alma e lábios que pronunciavam seu nome como uma oração. E em algum lugar da mansão, um homem lutava contra sua própria febre, não mais a do corpo, mas a que ela havia despertado em sua alma há tanto tempo adormecida. A manhã seguinte amanheceu com uma névoa densa envolvendo a mansão. Ana Clara chegou mais cedo que o habitual, seu corpo cansado da noite mal dormida, mas sua mente alerta com a preocupação. Ao entrar na cozinha, encontrou um cenário incomum. Dona Mercedes discutia acaloradamente ao telefone. Como assim não pode vir hoje? Não. Entendo que seja uma emergência familiar, mas... A governanta passou a mão pelo rosto em evidente frustração. Está bem. Amanhã, então. Desligou o telefone com mais força que o necessário, virando-se para Ana Clara com olhos preocupados. A enfermeira não vem. Uma emergência com a mãe dela. O coração de Ana Clara acelerou. Como está o Sr. Rafael? A febre voltou durante a noite, Dona Mercedes respondeu, sua voz traindo preocupação. Ele precisa de um banho, medicação, mas não deixa ninguém se aproximar. Exceto... Seus olhos fixaram-se em Ana Clara com uma intensidade perturbadora. Um silêncio pesado caiu entre elas, carregado de significados não ditos. Eu posso ajudar, Ana Clara ofereceu, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. A governanta.
A estudou por longos momentos. Tem certeza? Ele não é fácil de lidar. Tenho. O caminho até o quarto dele pareceu mais longo que o normal. Cada passo ecoava em seus ouvidos como um tambor, anunciando algo inevitável. Quando abriu a porta, o aroma de sua colônia misturado ao suor da febre a atingiu como uma onda. Rafael estava deitado desta vez, seu corpo poderoso contorcido entre os lençóis de seda. Ao ouvir a porta, seus olhos se abriram, febris, mas ainda assim intensamente conscientes. Você novamente, ele murmurou, sua voz rouca de febre e algo mais. Eu novamente, ela confirmou, aproximando-se com passos deliberados. Você precisa de um banho. Um som escapou dele. Algo entre uma risada e um gemido. Sempre tão direta. Sempre que necessário, ela respondeu, já se movendo pelo quarto, com uma confiança que não sabia possuir. Posso ajudá-lo a levantar? Seus olhares se encontraram em um duelo silencioso. Por fim, ele assentiu levemente. Ana Clara se aproximou, sentindo o calor febril emanando de seu corpo mesmo antes de tocá-lo. Com cuidado, ela passou o braço por suas costas, ajudando-o a sentar. O contato fez sua pele formigar, mas manteve o foco em sua tarefa. Rafael era pesado, todo músculo e altura, mas conseguiu apoiá-lo até o banheiro luxuoso da suíte. O vapor do chuveiro logo preencheu o ambiente, criando uma névoa íntima ao redor deles. Ana Clara percebeu então o dilema. Ele precisaria se despir. Ela começou, sentindo o rosto queimar. Você já viu cicatrizes antes? Ele completou, sua voz mais profunda que o normal. As minhas não são diferentes, mas eram. Cada marca em sua pele contava uma história de dor e sobrevivência. Com dedos trêmulos, ela começou a desabotoar sua camisa de pijama. Cada botão revelava mais de seu torso esculpido, marcado por cicatrizes que, de alguma forma, só o tornavam mais magnético. A camisa deslizou por seus ombros largos e Ana Clara teve que conter a respiração. Mesmo debilitado pela febre, ele emanava uma masculinidade crua que fazia seu coração disparar. Sua vez de ter medo, ele provocou, notando sua hesitação. Não é medo, ela sussurrou, encontrando seu olhar no espelho embaçado. É desejo, ele completou, sua voz rouca, enviando arrepios por sua espinha. O silêncio que seguiu foi eletrizado. Com movimentos deliberadamente lentos, Rafael se livrou do resto das roupas, mantendo apenas a roupa íntima. Ana Clara tentou manter os olhos fixos em seu rosto, mas era impossível não notar a perfeição de seu corpo, mesmo marcado pelas cicatrizes. Ela o ajudou a entrar sob o chuveiro, a água morna cascateando sobre eles. Suas roupas logo ficaram encharcadas, colando-se ao seu corpo como uma segunda pele, mas isso parecia irrelevante diante da intimidade do momento. Com uma esponja macia, começou a deslizar água por seus ombros tensos, suas costas largas, seu peito definido. Cada toque parecia despertar algo primitivo entre eles, uma eletricidade que ia além do físico. Por que você não tem medo de mim? Ele perguntou subitamente, sua voz quase perdida no som da água. Ana Clara pausou, suas mãos ainda em seu peito, porque vejo além das suas cicatrizes, além das suas barreiras. E o que você vê? Um homem. Ela respondeu simplesmente, seus olhos encontrando os dele. Um homem que precisa parar de se esconder. Algo mudou em seu olhar. Uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Suas mãos grandes subiram lentamente, enquadrando seu rosto com uma delicadeza surpreendente. Você é perigosa, ele murmurou, seu polegar traçando a linha de sua mandíbula. Perigosa porque me faz querer viver novamente. A água continuava caindo sobre eles, criando um mundo particular, onde
Só existiam seus corpos, suas respirações, a eletricidade crescente entre eles. Ana Clara sentiu seu coração martelando contra as costelas quando ele se inclinou, seus lábios pairando a milímetros dos dela. Diga não, ele sussurrou, sua voz rouca de desejo. Diga não, e eu paro. Em resposta, ela eliminou a distância entre eles, seus lábios encontrando os dele em um beijo que começou suave, quase hesitante. Mas logo a suavidade deu lugar à urgência contida há tanto tempo. Rafael a pressionou contra a parede do box, suas mãos deslizando por seu corpo, como se quisesse memorizar cada curva. O beijo se aprofundou, tornando-se mais intenso, mais desesperado. Ela podia sentir cada músculo dele tensionado contra seu corpo, cada batida de seu coração ecoando o dela. Quando finalmente se separaram, ofegantes, algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. Não eram mais patrão e empregada, não eram mais dois estranhos conectados pelo acaso. Eram algo mais, algo que palavras não podiam definir. Sua febre, ela murmurou, tocando seu rosto. Baixou. Um sorriso lento curvou seus lábios. O primeiro sorriso verdadeiro que ela via. Talvez você seja minha cura. O momento foi interrompido por batidas na porta do quarto. A voz de Dona Mercedes soou distante, preocupada. Está tudo bem aí dentro? Sim, Ana Clara respondeu, sua voz tremendo levemente. Já estamos terminando, Rafael. Assegurou mais forte por um momento, seus olhos transmitindo 1000 promessas silenciosas. Então, lentamente a soltou. Ela o ajudou a se secar e vestir um roupão macio. Cada toque agora carregado de um novo significado. Quando o guiou de volta à cama, suas pernas ainda fracas pela febre, havia uma intimidade diferente entre eles. Fique. Ele pediu, segurando sua mão quando ela fez menção de se afastar. Não posso, ela respondeu, embora cada fibra de seu ser quisesse ficar. Mas voltarei. Ele assentiu, seus olhos já pesados de sono. A febre havia cedido, deixando apenas um rubor saudável em suas faces. Antes de sair, ela se inclinou e depositou um beijo suave em sua testa. No corredor, encontrou Dona Mercedes esperando, com uma expressão indecifável. A febre passou, Ana Clara informou, tentando soar profissional apesar das roupas molhadas e dos lábios inchados pelos beijos. A governanta a estudou por longos momentos. Você não faz ideia do que começou, não é? Na verdade, Ana Clara respondeu, um sorriso secreto brincando em seus lábios. Acho que sei exatamente o que começou. Naquela noite deitada em sua cama, ela podia ainda sentir o gosto dos lábios, dele, o calor de seu corpo, a intensidade de seu olhar. Sabia que havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Mas pela primeira vez em sua vida não tinha medo do desconhecido, porque às vezes os maiores riscos trazem as maiores recompensas. E Rafael, com todas suas cicatrizes e seus demônios, era um risco que ela estava mais que disposta a correr. O amanhecer trouxe consigo uma realidade que pesava como chumbo no peito de Ana Clara. Os acontecimentos do dia anterior pareciam um sonho febril. O banho, o beijo, a intimidade compartilhada. Suas mãos tremiam enquanto arrumava o uniforme, a cada segundo, tornando mais clara a dimensão do que havia acontecido. Meu Deus, o que eu fiz? Murmurou para seu reflexo no espelho, tocando os lábios que ainda formigavam com a memória dos beijos de Rafael. Não era apenas uma questão de ter cruzado a linha entre patrão e empregada. Era algo mais profundo, mais assustador. O café da manhã na mansão estava servido quando ela chegou, mais cedo que o habitual. Dona Mercedes a aguardava com uma expressão grave que fez seu estômago revirar. O senhor Rafael quer vê-la, a governanta anunciou sem preâmbulos. Agora, Ana Clara sentiu o sangue gelar em suas veias. Ele
Está melhor? A febre passou completamente, Dona Mercedes respondeu, seus olhos estudando cada reação de Ana Clara. Mas talvez tenha deixado outras sequelas. O caminho até o quarto dele nunca pareceu tão longo. Cada passo ecoava como uma sentença. Cada batida de seu coração marcava a proximidade do inevitável. Quando finalmente bateu na porta, sua mão tremia visivelmente. Entre. A voz dele, forte, clara, sem vestígios da rouquidão febril, a atingiu como uma onda. Ana Clara empurrou a porta, encontrando Rafael de pé, junto à janela. Não mais debilitado pela febre, sua presença era ainda mais imponente. Vestia um terno escuro impecavelmente cortado, como se estivesse pronto para uma reunião importante. Você está melhor, ela comentou, tentando manter a voz firme. Rafael se virou lentamente, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração falhar uma batida. Graças a você. O silêncio que seguiu foi pesado de significados, não ditos. Ana Clara permaneceu próxima à porta, sentindo-se subitamente deslocada em seu uniforme simples diante da elegância dele. O que aconteceu ontem? Ela começou, mas ele a interrompeu com um gesto. Foi um erro. 2 palavras. Apenas 2 palavras. Mas cada uma delas era como uma lâmina afiada perfurando seu peito. Ana Clara sentiu o ar fugir de seus pulmões, enquanto Rafael continuava, sua voz controlada e distante. Eu estava vulnerável, febril. Você estava sendo gentil, profissional. Eu ultrapassei limites que não deveriam ter sido ultrapassados. Não foi assim, ela protestou, sua voz quase um sussurro. Você sabe que não foi assim. Ele se aproximou então, cada passo medido e preciso. Parou a poucos centímetros dela, seu perfume envolvente fazendo sua cabeça girar com memórias. No dia anterior, Ana Clara, ele pronunciou seu nome como uma carícia dolorosa. Você é jovem, inocente, não sabe o tipo de homem que eu me tornei depois do acidente. Eu vi além das suas cicatrizes, ela argumentou, erguendo o queixo em desafio. Eu senti... O que você sentiu foi piedade, ele cortou, sua voz adquirindo um tom gelado. E eu não preciso da sua piedade. As palavras a atingiram como um tapa. Ana Clara recuou um passo, sentindo lágrimas queimarem em seus olhos. Você está mentindo. Para mim e para si mesmo. Algo lampejou nos olhos dele. Dor, desejo, arrependimento. Mas foi rapidamente substituído por uma máscara de indiferença. Você continuará seu trabalho normalmente, mas não haverá mais incidentes como o de ontem. Incidentes. Ela repetiu, a palavra amarga em sua língua. É assim que você chama o que aconteceu entre nós? Rafael se virou, dando-lhe as costas em uma clara dispensa. Você pode se retirar agora. Ana Clara permaneceu imóvel por um momento, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Então, sem uma palavra, saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Suas pernas a levaram automaticamente até o Jardim dos Fundos, onde finalmente deixou os soluços escaparem. Como podia ter sido tão tola? Como podia ter confundido gratidão com algo mais profundo? Ele está com medo. A voz de Dona Mercedes a sobressaltou. A governanta estava parada a poucos passos, seu rosto suavizado por uma expressão de compreensão. Ele está me afastando, Ana Clara murmurou, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Sim, a governanta concordou, sentando-se ao seu lado no banco de pedra. Porque você o fez sentir novamente. E sentir significa poder se machucar outra vez. O que aconteceu com ele? Ana Clara perguntou, sua voz embargada. O que realmente aconteceu naquele acidente? Dona Mercedes ficou em silêncio por longos momentos, como se pesasse suas próximas palavras. Não foi apenas o acidente de helicóptero. Foi o que ele perdeu naquele dia.
A irmã dele, Ana Clara sussurrou, lembrando-se da fotografia quebrada. Sofia, a governanta confirmou. Mas não era apenas sua irmã. Era sua melhor amiga, sua conselheira, a única pessoa que realmente o conhecia. Ele era diferente antes, mais leve, mais aberto. O acidente não quebrou apenas seu corpo, quebrou algo dentro dele. Ana Clara fechou os olhos, deixando as palavras penetrarem em seu coração já machucado. E agora ele não quer se aproximar de ninguém, até você aparecer, Dona Mercedes completou suavemente. Você o fez falar novamente, sentir novamente, e isso o aterroriza mais que qualquer dor física. Um silêncio pesado caiu entre elas, quebrado apenas pelo som distante da cidade. Finalmente, Ana Clara se levantou, alisando o uniforme com mãos trêmulas. Preciso ir, ela declarou, sua voz firme, apesar das lágrimas secas em seu rosto. Não posso continuar aqui. Você está desistindo dele? E Dona Mercedes perguntou, uma nota de desapontamento em sua voz. Não, Ana Clara respondeu, um sorriso triste brincando em seus lábios. Estou dando a ele o que ele pensa que quer. Distância, solidão, até que ele perceba que isso não é mais suficiente. A governanta a estudou por longos momentos antes de assentir levemente. Às vezes, precisamos nos afastar para que o outro sinta nossa falta. Ana Clara recolheu seus pertences em silêncio, cada objeto guardando memórias dos últimos dias. Quando estava pronta para partir, Dona Mercedes lhe entregou um envelope. Seu pagamento, a governanta explicou, e algo mais que ele escreveu ontem à noite, antes da febre passar completamente. Com mãos trêmulas, Ana Clara abriu o envelope. Além do dinheiro, havia um pedaço de papel com uma única frase escrita na caligrafia elegante de Rafael. Ela me deu paz, sem prometer nada. As palavras embaçaram diante de seus olhos marejados. Guardou o papel junto ao coração, sabendo que aquelas palavras, escritas em um momento de vulnerabilidade, eram mais verdadeiras que todas as que ele pronunciara naquela manhã. Ao cruzar os portões da mansão pela última vez, Ana Clara não olhou para trás. Não viu a figura alta parada na janela do segundo andar, observando sua partida com olhos atormentados. Não viu as mãos dele se fecharem em punhos de frustração, nem ouviu o som do copo de cristal se estilhaçando contra a parede. Mas levava consigo a certeza de que aquela não era realmente uma despedida. Era apenas um intervalo. Um momento necessário para que ambos entendessem a profundidade do que havia nascido entre eles. Porque às vezes é preciso perder algo para entender seu verdadeiro valor. E Ana Clara sabia, com uma certeza que ia além da razão, que Rafael, eventualmente, entenderia isso também. A questão era: quanto tempo levaria até que a solidão se tornasse mais dolorosa que o medo de amar novamente? Uma semana se passou como uma eternidade. Ana Clara tentava se ocupar em casa cuidando de sua mãe doente, mas seus pensamentos invariavelmente voltavam para a mansão Monteiro, para olhos que a perseguiam em sonhos e lábios que ainda podia sentir nos seus. Foi numa tarde de sábado que a campainha tocou. Dona Mercedes estava parada em sua porta, carregando uma caixa antiga de madeira entalhada. Precisamos conversar, a governanta declarou sem preâmbulos. Ele não está bem. Ana Clara sentiu seu coração apertar, mas manteve a expressão neutra. Ele tem uma mansão cheia de empregados, médicos, enfermeiras. Ele parou de falar novamente. Dona Mercedes interrompeu, suas palavras caindo como pedras no silêncio. Voltou a se isolar, pior que antes. Um suspiro pesado escapou dos lábios de Ana Clara. Por que você está aqui? A governanta ergueu a caixa que carregava. Porque existem verdades que precisam ser reveladas e porque Sofia deixou algo para você. Para mim? Ana Clara perguntou confusa. Mas como? Ela nem me conhecia.
Não diretamente. Dona Mercedes concordou, seus olhos brilhando com algo indefinível. Mas ela sabia que um dia alguém como você apareceria. Com mãos trêmulas, Ana Clara pegou a caixa. Era pesada, não tanto pelo conteúdo, mas pelo peso das memórias que claramente guardava. Na tampa, entalhadas delicadamente, estavam as iniciais SM, Sofia Monteiro. Abra. A governanta incentivou suavemente. Há algo que você precisa ver. Dentro da caixa, cuidadosamente organizados, havia diversos itens, fotografias antigas, um diário encadernado em couro, fitas de vídeo e, no topo de tudo, um envelope selado com cera vermelha. Ana Clara pegou o envelope com cuidado. No verso, escrito numa caligrafia elegante, estava a frase: "Para quem fizer meu irmão sorrir novamente." Ela escreveu isso na semana antes do acidente. Dona Mercedes explicou, sua voz embargada pela emoção. Era como se ela soubesse. Com dedos tremendo, Ana Clara quebrou o selo. Dentro, uma carta em papel perfumado aguardava para revelar seus segredos. Querida desconhecida, se você está lendo esta carta, significa que algo extraordinário aconteceu. Você conseguiu atravessar as muralhas que meu irmão construiu ao redor de seu coração. Conheço Rafael melhor que qualquer pessoa no mundo. Sei de sua força, mas também de sua vulnerabilidade. Sei do medo que ele tem de se entregar, de amar completamente. Um medo que começou muito antes do acidente que você provavelmente já ouviu falar. Nossos pais morreram quando éramos jovens. Eu com 16, ele com 18. Rafael assumiu não apenas os negócios da família, mas também a responsabilidade de me criar. Abdicou de sua juventude, de seus sonhos pessoais, para ser o pilar que eu precisava. Ele sempre foi assim, colocando os outros antes de si mesmo, carregando o mundo nos ombros como Atlas. Mas no processo, esqueceu como era ser simplesmente Rafael. O homem por trás do império, o coração por trás da armadura. Se você encontrou esta carta, é porque viu além dessa armadura. Viu o homem que ele esconde do mundo, o coração que ele protege com tanto zelo. Sei que ele deve estar lutando contra isso agora. Conheço meu irmão. Quanto mais forte o sentimento, mais feroz sua resistência. Ele provavelmente já tentou te afastar, convencer você e a si mesmo de que o que sentem é um erro. Mas preciso que você entenda algo. Rafael não sabe amar pela metade. Quando ele ama, é com cada fibra de seu ser. E é exatamente isso que o aterroriza. No dia do acidente, estávamos discutindo sobre isso, sobre sua necessidade de controle, sobre como ele merecia ser feliz. O helicóptero foi apenas o destino, escolhendo o momento mais cruel para sua lição. Não me arrependo de ter estado lá com ele. Meu único arrependimento é não ter conseguido fazê-lo entender que merece ser amado, que merece ser feliz. É por isso que escrevo esta carta, não apenas para você, mas para todas as possibilidades que você representa. Se você está lendo isto, significa que conseguiu fazer algo que eu tentei por anos: despertar o coração dele. Por favor, não desista. Sei que deve ser difícil, sei que ele pode ser impossível às vezes, mas por trás de toda essa resistência, existe um homem capaz de um amor tão profundo que pode mudar vidas. Eu sei porque ele mudou a minha. Se um dia ele sorrir novamente, saiba que você foi a cura que eu não pude ser. E saiba também que de algum lugar estarei sorrindo com vocês, com amor e esperança, Sofia Monteiro. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Ana Clara quando terminou de ler. Cada palavra parecia iluminar um novo aspecto de Rafael. Cada linha revelava camadas de um homem que ela apenas começava a compreender. Ela era extraordinária, Dona Mercedes comentou suavemente, seus próprios olhos marejados. Ela o conhecia tão bem. Ana Clara sussurrou, acariciando as páginas da carta, como se fossem algo precioso. Cada palavra é como se ela estivesse
descrevendo exatamente o que está acontecendo. Sofia sempre teve esse dom. A governanta sorriu tristemente. De ver através das pessoas, de entender o que nem elas mesmas entendiam ainda. Ana Clara folheou o resto do conteúdo da caixa. Fotos de Rafael sorrindo despreocupadamente, vídeos de momentos felizes, páginas e páginas do diário de Sofia, descrevendo a jornada dos dois irmãos. Por que você me trouxe isso? Ela perguntou finalmente, embora já soubesse a resposta em seu coração. Por que você precisa entender que não está tomando o lugar dela? Dona Mercedes respondeu com gentileza. Sofia não queria ser um fantasma pesando sobre a felicidade do irmão. Ela queria ser uma ponte para um novo amor. Ana Clara fechou os olhos, deixando que as palavras de Sofia ecoassem em sua mente. Se um dia ele sorrir novamente, saiba que você foi a cura que eu não pude ser. O que devo fazer? Ela perguntou, mais para si mesma que para a governanta. O que seu coração mandar? Dona Mercedes respondeu simplesmente. Mas lembre-se, às vezes o amor não é sobre grandes gestos. É sobre estar presente, mesmo quando o outro tenta te afastar. É sobre ver além das cicatrizes, mesmo quando elas parecem intransponíveis. Ana Clara assentiu lentamente, uma determinação nascendo em seu peito. Guardou a carta cuidadosamente na caixa, junto com as outras memórias de Sofia. Diga a ele. Ela hesitou, escolhendo as palavras. Diga a ele que entendo agora, que não estou aqui para substituir ninguém. Estou aqui para abrir um novo capítulo. A governanta sorriu, um sorriso cheio de aprovação e esperança. Às vezes, o maior ato de amor é dar tempo ao outro para entender o que já está escrito no destino. Quando Dona Mercedes partiu, Ana Clara permaneceu por horas, relendo a carta, absorvendo cada palavra, cada emoção impressa naquelas páginas. Sofia havia deixado mais que uma mensagem, havia deixado um mapa para o coração de Rafael. E agora, com essa nova compreensão, Ana Clara sabia exatamente o que precisava fazer. Porque às vezes, o amor não é sobre conquistar um coração. É sobre ter a paciência de esperar até que ele esteja pronto para se entregar. A noite caía sobre a cidade quando Ana Clara recebeu a mensagem de Dona Mercedes. Ele está te esperando, hoje às 20 horas. Seu coração disparou ao ler aquelas palavras simples. 2 semanas haviam se passado desde que recebera a carta de Sofia. 2 semanas de silêncio e reflexão. Agora, parada diante do espelho, tentava acalmar o tremor em suas mãos enquanto ajustava o vestido azul marinho que havia comprado especialmente para esta noite. A mansão Monteiro parecia diferente quando ela chegou. Luzes suaves iluminavam o jardim e uma melodia suave escapava pelas janelas. Chopin, ela reconheceu, lembrando-se de uma das anotações no diário de Sofia sobre as preferências musicais do irmão. Dona Mercedes a aguardava na porta. Um sorriso enigmático em seus lábios. Ele está no jardim de inverno, informou, conduzindo-as através da casa. Tem estado lá o dia todo, supervisionando cada detalhe pessoalmente. O jardim de inverno era uma estrutura magnífica de vidro e ferro fundido, normalmente fechada e coberta. Mas naquela noite estava transformado. Centenas de pequenas luzes haviam sido penduradas no teto de vidro, refletindo-se nas folhagens, exuberantes como estrelas terrenas. No centro, uma mesa para 2 estava posta com elegância discreta. E ali, de pé, junto a uma das colunas ornamentadas, estava Rafael. Ele vestia um terno escuro que acentuava sua figura imponente, mas havia algo diferente em sua postura. Uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. Quando seus olhares se encontraram, o mundo pareceu parar por um momento. Você veio, ele disse simplesmente, sua voz rouca de emoção contida. Vim, ela respondeu, sentindo seu coração acelerar com a intensidade daquele olhar.
Rafael se aproximou lentamente, cada passo medido e deliberado. Não usava mais a bengala, ela notou, embora ainda houvesse uma leve hesitação em seus movimentos. Você está linda, ele murmurou, seus olhos percorrendo cada detalhe de sua figura. Então, com um gesto elegante, puxou uma cadeira para ela. O jantar foi servido em pratos de porcelana fina, uma refeição elaborada que Ana Clara mal conseguia saborear, tão consciente estava da presença dele. A conversa fluía em ondas suaves, tocando assuntos seguros, dançando ao redor do que realmente precisava ser dito. Foi só depois da sobremesa, quando estavam sozinhos, com taças de vinho tinto, que Rafael finalmente quebrou a superfície. Encontrei isso no meu quarto, ele disse, retirando um papel dobrado do bolso do paletó. Ana Clara reconheceu imediatamente. Era a carta de Sofia. Dona Mercedes, ela começou, mas ele a interrompeu com um gesto suave. Precisava ser assim, ele disse, seus dedos acariciando as palavras escritas pela irmã. Sofia sempre soube melhor que eu mesmo o que meu coração precisava. Um silêncio carregado de significados caiu entre eles. Rafael se levantou, estendendo a mão para ela. Caminhe comigo. O jardim de inverno se estendia por um corredor de vidro que levava a um pequeno terraço. A noite estava amena, e a lua, cheia, derramava sua luz prateada sobre eles, criando sombras dançantes através das folhagens. Passei as últimas 2 semanas lendo e relendo esta carta. Rafael confessou, sua voz baixa e intensa. Tentando entender como minha irmã podia me conhecer tão bem e como você conseguiu ver exatamente o que ela descreveu. Ana Clara sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Ela te amava muito. Sim, ele concordou, virando-se para encará-la. E esse amor a fez ver algo que eu estava determinado a negar. O quê? Ela sussurrou, embora já soubesse a resposta. Que meu coração ainda podia bater por alguém, ele respondeu, dando um passo em sua direção. Que ainda podia sentir, ainda podia desejar. Suas mãos encontraram o rosto dela, o toque suave como asas de borboleta. Ana Clara fechou os olhos, sentindo todo o seu corpo responder àquela carícia gentil. Eu tentei te afastar, ele continuou, sua voz embargada de emoção. Tentei convencer a mim mesmo que era melhor assim, que você merecia alguém inteiro, não um homem quebrado como eu. Você não está quebrado, ela protestou, abrindo os olhos para encontrar os dele. Está apenas esperando para ser curado. Um sorriso triste tocou os lábios dele. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu sinto, ela respondeu simplesmente, erguendo a mão para tocar seu rosto. Sinto aqui. Sua mão desceu para o peito dele, onde podia sentir seu coração batendo forte. E aqui, Rafael cobriu a mão dela com a sua, mantendo-a sobre seu coração. Seus rostos estavam tão próximos agora que ela podia sentir sua respiração quente em sua pele. Ana Clara. Ele murmurou seu nome como uma prece. Eu não posso prometer que será fácil. Há dias em que a dor, a culpa, são quase insuportáveis. Eu não estou procurando por algo fácil, ela respondeu, seu olhar fixo no dele. Estou procurando por algo verdadeiro. O mundo pareceu parar quando ele se inclinou, seus lábios pairando a milímetros dos dela. O momento estava carregado de possibilidades, de promessas não ditas, de desejos contidos por tempo demais. Mas então, num gesto que surpreendeu a ambos, Ana Clara recuou suavemente. Não ainda, ela sussurrou vendo a confusão nos olhos dele. Quando acontecer novamente, quero que seja porque você está completamente pronto, não porque a noite está romântica ou porque as palavras de Sofia nos emocionaram. Rafael a estudou por longos momentos, uma nova compreensão dawning em seu olhar. Então, lentamente, um sorriso genuíno, o primeiro que ela via desde o dia da febre, iluminou seu rosto.
Você é extraordinária, ele declarou, trazendo a mão dela aos lábios para um beijo suave. E tem razão. Algumas coisas merecem todo o tempo do mundo. O resto da noite passou em conversas suaves, olhares carregados de promessas e toques discretos que diziam mais que palavras. Quando finalmente chegou a hora de partir, Ana Clara sentia seu coração mais leve que há semanas. Na porta da mansão, Rafael segurou sua mão uma última vez. "Volte amanhã", ele pediu, sua voz suave, mas firme. "Não como funcionária, como você." Ela assentiu, um sorriso iluminando seu rosto. "Amanhã", prometeu. Enquanto seu carro se afastava, Ana Clara olhou pelo retrovisor, vendo Rafael ainda parado na porta, sua figura alta recortada contra a luz dourada da mansão. Algo havia mudado naquela noite. Não apenas entre eles, mas dentro dele. Era como se as palavras de Sofia tivessem finalmente encontrado seu propósito, como se o último nó de uma história começada há tanto tempo estivesse finalmente se desatando. Porque às vezes o amor não precisa de grandes gestos ou momentos dramáticos. Às vezes ele precisa apenas de tempo, compreensão e a coragem de esperar pelo momento certo. E naquela noite, sob o céu estrelado de São Paulo, 2 corações haviam aprendido exatamente isso. O outono pintava o jardim da mansão Monteiro com tons dourados, quando Ana Clara atravessou os portões pela última vez. Não como funcionária, mas como mulher que havia transformado aquele lugar. 3 meses haviam se passado desde o jantar, no jardim de inverno, 3 meses de descobertas, aproximações e curas silenciosas. Naquela manhã específica, havia algo diferente no ar. Dona Mercedes a recebeu com um sorriso misterioso, seus olhos brilhando com um segredo não revelado. "Ele está no jardim", a governanta informou, um tremor de emoção em sua voz, normalmente controlada. "Te esperando." O coração de Ana Clara acelerou enquanto seguia pelo caminho de pedras. As últimas semanas haviam sido como um sonho acordado. Tardes compartilhadas na biblioteca, conversas profundas sobre vida e recuperação, momentos de silêncio confortável onde apenas a presença um do outro era suficiente. Rafael havia mudado, não apenas fisicamente. Agora caminhava sem bengala, sua postura recuperando a força de antes, mas principalmente em seu interior. O sorriso, antes tão raro, agora aparecia com mais frequência. A voz, antes guardada como um tesouro precioso, fluía mais livremente. Quando ela o avistou entre as roseiras que Sofia tanto amava, seu coração quase parou. Rafael estava diferente. Vestia uma camisa branca simples e calça escura, os pés descalços tocando a grama. Parecia mais jovem, mais leve, como se finalmente tivesse deixado um peso imenso para trás. "Você veio", ele sorriu, estendendo a mão para ela. "Sempre venho", ela respondeu, entrelaçando seus dedos nos dele. Ele a guiou através do jardim em silêncio, parando ocasionalmente para mostrar algo. Um botão de rosa desabrochando, um pássaro construindo ninho, pequenos milagres diários que antes passavam despercebidos. Sofia adorava este lugar. Ele comentou suavemente, parando próximo a uma pérgola coberta de trepadeiras floridas. Dizia que aqui podia sentir o pulso da vida, mesmo nos dias mais escuros. Ana Clara apertou sua mão gentilmente, sentindo a emoção em sua voz. Ela estava certa. Há algo mágico aqui. Rafael se virou para encará-la, seus olhos brilhando com uma intensidade que fez seu coração falhar uma batida. Sabe o que mais ela dizia? Que um dia eu encontraria alguém que me faria ver a vida com os mesmos olhos que ela via, cheios de possibilidades, de esperança. "E você encontrou", Ana Clara sussurrou, embora já soubesse a resposta em seu coração. Um sorriso lento curvou os lábios dele.
Encontrei muito mais que isso. Encontrei alguém que não apenas me mostrou a beleza da vida novamente, mas que me ensinou que as cicatrizes não são o fim da história. São apenas o começo de uma nova. Com movimentos deliberados, ele soltou sua mão e se ajoelhou na grama úmida do orvalho da manhã. Ana Clara sentiu lágrimas se formando em seus olhos quando ele retirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Quando Sofia morreu, ele continuou, sua voz embargada de emoção. Pensei que nunca mais seria capaz de amar assim, que aquela parte do meu coração havia morrido com ela no acidente, mas então você apareceu. Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado com uma única pérola, o mesmo que sua mãe havia usado, o mesmo que Sofia guardava para o momento certo. Você não tentou consertar minhas partes quebradas. Rafael prosseguiu, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Você simplesmente me amou. Completo, incompleto, silencioso ou falante. Você me deu tempo quando precisei, força quando fraquejei e amor. Amor mesmo quando eu tentei te afastar. Ana Clara soluçou suavemente, seu coração transbordando de emoção. Este anel, ele continuou, pertenceu a 3 gerações de mulheres extraordinárias da minha família. Minha avó o deu à minha mãe no dia do seu casamento, dizendo que pérolas são como o amor. Nascem de uma irritação, mas se transformam em algo precioso com tempo e paciência. Suas mãos tremiam levemente quando ele ergueu o anel. Ana Clara, você me irritou profundamente no início. Irritou porque me fez sentir, porque quebrou minhas barreiras, porque me mostrou que ainda havia vida depois da dor. E como uma pérola, esse sentimento se transformou em algo precioso, algo que não posso mais imaginar viver sem. Ele respirou fundo, seus olhos fixos nos dela. Por isso estou aqui, de joelhos no jardim que minha irmã tanto amava, pedindo a única coisa que faria esta história completa. Quer se casar comigo? O mundo pareceu parar por um momento. O vento sussurrava entre as folhas. Pássaros cantavam sua serenata matinal. E ali, no coração do jardim que havia testemunhado tanto amor e tanta dor, Ana Clara sentiu todas as peças se encaixarem. Sim, ela sussurrou, lágrimas de felicidade correndo por seu rosto. Sim, 1000 vezes sim. Rafael deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas, então se levantou e a puxou para seus braços. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi diferente do primeiro beijo febril no banheiro. Foi suave, profundo, carregado de promessas e certezas. De repente, um vento suave soprou pelo jardim, levantando pétalas de rosa no ar como uma chuva delicada. Ana Clara poderia jurar que sentiu um perfume familiar, o mesmo que havia sentido ao ler a carta de Sofia. Ela está aqui, Rafael murmurou, contra seus lábios, como se lesse seus pensamentos. De alguma forma, ela sempre esteve. Naquele momento, Dona Mercedes apareceu no jardim, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto enrugado. Em suas mãos, carregava a caixa de madeira de Sofia. Ela deixou isto para este momento, a governanta explicou, entregando a caixa a Rafael. Disse que só deveria ser aberto quando você encontrasse sua verdadeira felicidade. Com mãos trêmulas, Rafael abriu a caixa. Dentro havia um DVD com uma simples inscrição. Para o dia do seu casamento, meu irmão querido. Naquela noite, abraçados no sofá da biblioteca, eles assistiram à última mensagem de Sofia. Na tela, ela sorria, jovem, radiante, cheia de vida. Meu querido irmão, se você está vendo este vídeo, significa que finalmente encontrou alguém que fez seu coração bater no mesmo ritmo que o dela. Alguém que viu, além das suas barreiras, além das suas cicatrizes. Alguém que te amou não apesar das suas quebras, mas por causa delas. A mensagem continuava.
Mas Ana Clara mal podia ouvir através das lágrimas, as dela e as de Rafael, que segurava sua mão como se fosse sua âncora na tempestade de emoções. Seja feliz, meu irmão, Sofia concluía no vídeo, seus olhos brilhando com amor. Não por mim, não por ela, mas por você, porque você merece cada momento de felicidade que a vida tem para oferecer. E agora, finalmente, você está pronto para recebê-la. A tela escureceu, deixando o casal em um silêncio cheio de significado. Rafael se virou para Ana Clara, seus olhos brilhando com uma mistura de lágrimas e amor profundo. Obrigado, ele sussurrou, tocando seu rosto com reverência. Pelo quê? Ela perguntou suavemente. Por me fazer merecedor deste momento. Por me ensinar que o amor não é uma fraqueza, mas a maior força que podemos ter. Por ser exatamente quem Sofia sabia que eu precisava, mesmo antes de eu mesmo saber. Ana Clara sorriu através das lágrimas, sentindo o peso suave do anel em seu dedo, não apenas uma joia, mas um símbolo de 3 gerações de amor, agora continuando através dela. Não, ela respondeu, tocando os lábios dele com os seus. Obrigada a você por me mostrar que alguns silêncios precisam ser ouvidos, algumas cicatrizes precisam ser amadas e alguns destinos são escritos muito antes de sabermos que existem. E ali, na biblioteca da Mansão Monteiro, sob o olhar sorridente de Sofia na fotografia na parede, 2 corações antes quebrados encontraram sua completude. Não porque eram perfeitos, mas porque eram perfeitamente imperfeitos juntos.